Boa noite, estamos começando o nosso Comando da Cidade de hoje, diretamente dos estúdios aqui da Televisão Urbana. Sejam bem-vindos ao nosso programa e obrigado por nos receberem na casa de vocês. Gente, o Comando da Cidade é um oferecimento de Cooperpô, as melhores taxas do mercado para empréstimo. Anota bem aí, www.cooperpoa.com.br, Rua General Câmara, número 52, sala 504. O telefone lá na Cooperpô é 3284-2600. Também Zafari, onde economizar é comprar bem. O Edu sabe que economizar é comprar bem. Só tem uma coisa que desde pequeno ele nunca economizou. Eu te amo, mamãe. Com isso, ele pulou etapas. Te amo, vovó. Venceu resistências. Eu te amo, pai. E conquistou o mundo. Eu te amo. E teve um dia, um momento, um instante, que tantos anos de treino serviram como nunca. Eu te amo. Nada como descobrir cedinho a não economizar. Eu te amo. Muito bem, e agora nós vamos esquentar um pouco o clima aqui no Comando da Cidade, espantar esse frio um pouquinho, que agora a gente vai trazer o rock aqui para o Comando da Cidade com o Lu Souza, do Piratas do Porto. Boa noite, Lu. Seja bem-vindo ao nosso Comando da Cidade. Tá sendo um prazer vir aqui no teu programa, né? Divulgar esse pré-lançamento aí do show que a gente vai fazer. Perfeito. Do CD da banda que na primavera vai estar florindo junto aí pra galera, um pouco de rock and roll gaúcho, né? O que o pessoal pode esperar lá? É realmente todo mundo vestido, caracterizado de pirata, apresentando um rock and roll? Com toda certeza. A gente vai, como a gente diz, a gente chega com a nau capitânia e os piratas vão atacar nos palcos. Essa é que é a grande história da banda, né? A banda já tem 11 anos de estrada, né? Perfeito. E tá vindo agora com esse CD aí, com algumas músicas que o pessoal já conhece e com algumas novidades, com toda certeza, né? Então tá bom, daqui a pouquinho a gente conversa mais um pouquinho, agora eu quero ouvir um pouco de música, Lu. O que vai para começar o nosso programa? Vou tocar uma música que um clipe foi feito por um sul-africano, né? Uma animação, tá na YouTube lá pro pessoal ver, né? Que é Piratas do Porto, YouTube Piratas do Porto, ou então até no Facebook também, né? Me acha lá Lu Souza com S, né? Com a letra S, ou com Piratas do Porto, digita no Facebook, que a gente tá sempre ativo, pelo menos online, né? Tá certo. Vamos tocar essa música então, que é o Sono da Bruxa. Quem sou eu? Quem somos nós? Um dia sou ateu e o outro algoz. Hare Krishna, Krishna Hare. Hare Rama, Rama Hare. Que sou eu? Quem fabricou? Um dia sou ateu e o outro robô. Hare Krishna, Krishna Hare. Hare Rama, Rama Hare. A humanidade dorme o sono da bruxa. A humanidade não consegue acordar. A humanidade dorme o sono da bruxa. A humanidade não consegue acordar. Quem sou eu? Quem é você? Tá lá na internet ou passou na TV? Hare Krishna, Krishna Hare. Hare Rama, Rama Hare. De onde eu vim, pra onde vou, não desligue o som no meio do show. Hare Krishna, Krishna Hare. Hare Rama, Rama Hare. A humanidade dorme o sono da bruxa. A humanidade não consegue acordar. A humanidade dorme o sono da bruxa. A
humanidade não consegue acordar. Quem sou eu? Sensacional, Lu Souza do Piratas do Porto aqui no nosso comando da cidade. Lu, muito bom o som de vocês. Da onde veio essa inspiração de você? Eu falo vocês como se eu estivesse falando com mais de uma pessoa, que a banda Piratas do Porto, ela tem mais integrantes. Hoje veio o Lu Souza aqui representar a banda do Piratas do Porto. Lu, a inspiração dos piratas veio da onde? Olha, em primeiro lugar, a banda é, vamos dizer assim, um pouco zen. Né? Legal. O Antônio, que é o vocalista principal, que não está aqui hoje, né? Por causa de trabalho, né? Infelizmente o trabalho tirou ele hoje de noite da possibilidade de vir. Ele é mestre reiki, né? Então é um rock and roll zen, digamos assim. Né? É um rock and roll Então, diferenciado. O objetivo da banda é manter aquele espírito rock and roll. Estou aqui hoje acústico, né? Claro. Né? Mas a banda é guitarra, bateria, baixo, aquele power trio com 2 guitarras, né? E a intenção é espalhar uma boa mensagem calçada em cima daquilo que a galera gosta, que é um bom rock and roll, né? A gente está na estrada há bastante tempo, como eu te disse, né? 11 anos da banda Piratas do Porto, né? Sim. Eu tive fora algum tempinho, mas agora estou de volta aqui no Rio Grande do Sul e com certeza dessa terra eu não saio mais, viu? Ah, coisa boa. Lu, parabéns pelo trabalho. Daqui a pouco o Lu Souza do Piratas do Porto volta aqui no comando da cidade, trazendo mais um pouquinho desse rock zen aí para vocês. Gente, essa época do ano, quando bate o friozinho, eu ouço muita gente falar que é uma época sensacional, uma temperatura gostosa, cai bem um vinho, cai bem um fundi, cai bem muita comida. O pessoal fala muito que costuma se vestir melhor nessa época do ano, não é verdade, né, Lu? É Ó, o verdade. Lu aí tá todo trajado de uma maneira diferenciada, também por causa do frio, né, Lu? Com certeza. Então, será que isso é verdade mesmo? Será que bate essa ilusão europeia no pessoal? Porque bate o frio, já vem todo esse clima junto, o clima da comida, o clima da vestimenta, toda essa coisa especial que vem com o frio. Isso aí eu já não sei afirmar. O que eu posso afirmar é que, com certeza, nessa época do ano, o que vem é gripe. A gripe está sempre presente nessa época do ano. E para a gente poder entender um pouquinho mais por que nessa época do ano chama mais esse tipo de vírus, a gente traz aqui no comando da cidade a doutora Carlin Luz. Doutora, seja bem-vinda ao nosso programa. Uma boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui. E eu acho que é super importante, realmente. Inverno é maravilhoso por todas essas questões que tu colocaste, né? É uma bebidinha, uma lareira, um vinho, um fundi e tal. Mas realmente, junto com tudo isso, vem também essa questão das doenças relacionadas ao frio, né? E muito mais intensamente a gente ouve falar da gripe, né? A gripe que traz todos aqueles transtornos, que traz aquele medo agora, numa época que está se falando tanto em gripe A, né? H1N1, o que é isso, como é que eu trato, como é que eu evito, né? Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. Perfeito. Né? Eu conheço muita gente também que, quando bate uma gripe, é perito em receitar alguns remedinhos especiais. Por exemplo, quem nunca ouviu falar do melzinho, um limão e uma cachaça? É tiro e queda, cura na mesma hora. É verdade isso, doutora? Tem alguma substância, enfim, no mel, no limão e na própria cachaça que ajuda a curar e eliminar a gripe? Eu acho que é mais uma questão de um bem-estar, né? O limão, claro. Por causa do limão? Das propriedades da vitamina C, por causa do limão, da vitamina C, mas na verdade isso funciona muito mais como uma forma, no caso da vitamina C, de prevenção. Né? Eu acho que o chazinho, a cachaça, sei lá, é para dar um aquecimento no corpo, talvez, para dar uma sensação de conforto. Né? Mas efetivamente no combate à gripe? Efetivamente não. Efetivamente, quando se tem um quadro de gripe, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tratar os sintomas. Né? Só vai se usar uma medicação específica se houverem complicações dessa gripe. Né? Perfeito. Para o pessoal poder entender o que exatamente é a gripe, como é que a pessoa sabe que está com gripe? É febre, é apenas a tosse? Como que funciona? Isso é
sempre muita confusão em relação a isso, né? Sempre muita confusão, porque o pessoal às vezes está com resfriado e acha que tem uma gripe e não sabe diferenciar muito bem. Bom, a gripe, ela é uma doença causada pelo vírus influenza, né? O vírus influenza, nós temos aí 3 subtipos, que é o influenza A, né? Do influenza A a gente tem o H1N1, que a gente tanto ouve falar, o influenza B e o influenza C. O C, ele causa uma doença muito leve, ele é um tipo de vírus que vai causar um tipo brando de doença. Já o vírus A e o vírus B, eles são mais comuns e são os que causam aqueles quadros mais conhecidos de gripe, né? E o A, especificamente, onde a gente vai encontrar o H1N1 e o H3N2, por exemplo, que são hoje os que estão mais comuns entre os humanos, né? O A, ele é aquele que é responsável por aqueles quadros que pegam populações inteiras, tá? Então, esse é o mais grave de fato, né? Só que quais são os sintomas, né? Para a gente conseguir diferenciar. Em geral, os sintomas na gripe, tá, são mais sistêmicos, o que significa? Aqueles sintomas que não estão relacionados diretamente às vias aéreas, né? Então, a pessoa vai sentir fraqueza, dor nos músculos, falta de apetite, vai se sentir prostrada, tá? E vai ter a febre alta, tá? E, em geral, nos 3 primeiros dias, né, febre alta, tá? Já no resfriado, além dos sintomas daqueles, claro, né? Coriza, garganta coçando, olhos avermelhados. Mas tudo começa através da febre, doutora, é isso? Tudo Primeiro começa vem através com da febre alta, no caso da gripe A, tá? Aí o pessoal vai lá, toma um remédio para dor de cabeça porque não sabe o que tem, quando vê vai intensificando. Exatamente, exatamente. E já no resfriado, os sintomas são mais leves, são mais brandos, né? E não tem essa febre alta. Quando no resfriado tem febre, é uma febre mais baixa, tá? Tá certo. Então, deixar bem claro para o pessoal, gripe e resfriado não são a mesma coisa. O resfriado é aquela coisa leve, vem mais com a tosse, com espirro, e já quando bate a febre, aí sim, aí é a gripe, tem que ser cuidado tem que ser tratado com um cuidado mais específico, é isso? Exatamente. E ainda tem que fazer a diferenciação também daqueles quadros de rinite, né, que é bem comum também, tá? Que daí o que vai causar a rinite, que vai causar também a dorzinha na garganta, vai causar a coriza, exatamente, que às vezes confunde também com resfriado, tá? O resfriado é causado também por vírus, mas são outros tipos de vírus, é vírus sincicial respiratório, é o parainfluenza, são outros vírus. E a rinite é causada por uma doença, no caso, alérgica. Então, vai ser pólen, vai ser poeira, vai ser mofo. Então, são 3 coisas, né, diferentes causadas de causas diferentes, né? Isso é bem importante de reconhecer, tá? E eu sei que a gente não pode falar em comum e normal, mas por quanto tempo é normal ou comum, entre aspas, uma pessoa ficar com esses sintomas até que se cure, enfim, está tomando uma medicação, aquela comum de casa, é agora comum sem aspas, e viu que não curou. Por quanto tempo isso persiste até que tenha que se procurar um médico? É imediato ou dá para ter alguma coisa que a gente pode remediar em casa mesmo? Então, um quadro de gripe, ele é, em geral, autolimitado, né? A gripe, ela tem, em geral, uma duração de 7 a 10 dias. Os primeiros 3 dias aparece a febre e aí depois ficam só mais os sintomas sistêmicos mesmo, aqueles, né, de fadiga, de dor no corpo e tal, e que vão melhorando. Mas a febre geralmente é no início, né, os primeiros 3 dias mesmo, tá? Então, o que acontece? Se eu passei de 7 dias e eu estou piorando o meu quadro, a minha febre não melhora, tá? Eu tenho sim que procurar. Ou então, se eu começo a ter alguns sinais que devem me chamar a atenção, por exemplo, dificuldade de respirar, tá? Os lábios ficando arroxeados, né? Ficando pálidos, tá? Tonturas, vertigens, aquela sensação de peso no abdômen ou no peito, aí a pessoa tem que procurar o atendimento médico, porque pode estar se iniciando ali um quadro de complicação da gripe. Tá? Perfeito. Lu, entendeu bem o recado da doutora Karen? Ali quando começa o processo e a partir de quando tem que se curar? Olha, eu vou te dizer que eu já tive que... Acabei de passar, faz exatamente 1 ano atrás, fiquei com H1N1, graças a Deus, estou tudo bem, né? Mas eu queria perguntar uma coisa para a doutora. Não, por favor, se à vontade. Eu tive H1N1
E esse ano eu não me vacinei, né? E agora, faz alguns dias, uma pessoa me disse assim, não, tu deveria ter te vacinado, pegado a vacina quadrivalente, porque tu pegou H1N1, mas tu pode contrair H1N5. Então, eu estaria já imune para H1N1, realmente não precisaria vacinar, e eu tenho que me vacinar pelas outras também? Essa é a minha dúvida. E é uma dúvida de muita gente, eu né? passei uma semana no hospital, né? Então eu sei bem como foi. Não, Foi feia a coisa, Foi feio. Tu tivesse, na verdade, a complicação da gripe pelo H1N1. Perfeito. Né? Então, o que acontece? As pessoas podem ter a gripe pelo H1N1 e isso é um quadro gripal mais grave, né? Mas a pessoa vai sentir muito mais esse quadro gripal, mas ela não chega a ter as complicações. Bom, em qualquer dessas situações, se tiver comprovado que tem a gripe pelo H1N1, vai usar a medicação antiviral, que é o Tamiflu, né? Vai utilizar. Bom, aquela vacina que fez no ano passado, ou o fato de ter tido a doença no ano passado, não te dá imunidade para esse ano. O que acontece? Existem centros que estão estudando os vírus que estão circulando, tá? E esses vírus eles vão mudando, eles vão sofrendo mutações para se adaptarem, para sobreviverem, né? Eles vão dando um jeito de passar adiante, de sobreviver. Então, geralmente, em fevereiro e em setembro, existem grupos de estudo que veem quais são os tipos de vírus que estão mais comuns, né, naquele momento, para então trabalhar em cima da nova vacina. Tá? Então, a vacina ela vai ser com os tipos de vírus mais comuns naquele momento, né, que estão circulando entre as pessoas naquele momento. Esse ano, a vacina que a gente tem é a trivalente, que tem o influenza A, o H1N1, o H3N2 e o B. E essa é a vacina que é disponibilizada através do SUS, então, é eu isso? tenho que me vacinar, então vou me vacinar. Não dá para correr, Lu. Não pode ter medo da Vê que a injeção. gente escuta o que o povo fala, a gente vai atrás. Não, agora tu estás imune, não Melzinho, precisa limão vacinar. e cachaça resolve. Não, e o alho. E o alho. Não, vou me vacinar sim, doutora. Tá certo. Doutora Kaline, para a gente encerrar essa questão da gripe aqui no nosso comando da cidade, em relação à vacinação, o Lu chamou a atenção para as gestantes. O pessoal pensa que, como a pessoa está grávida, a mulher está grávida, ela não pode se vacinar. É mais ou menos por aí ou é exatamente o contrário? Não, é exatamente o contrário, né? A gripe, ela está muito bem, a vacina da gripe, ela está muito bem indicada para alguns grupos. Por quê? Porque esses grupos têm uma maior chance de fazer a complicação decorrente da gripe, tá? Então, assim, todo mundo está exposto, todo mundo pode adoecer. Mas existem grupos onde a doença pode ter complicações, ela pode evoluir mais facilmente a complicações. Por exemplo, as gestantes. Gestante, sim, deve se vacinar, até porque ela se vacinando, ela fica imune e o bebê, né, o feto, e o recém-nascido, na hora que nascer, enfim, vai estar protegido pelos próximos 6 meses. Então, sim, ela tem que fazer, até porque ela é grupo de risco. A gestante tem maior facilidade pelas mudanças fisiológicas decorrentes da gestação, ela tem maior facilidade de acabar fazendo as complicações da gripe pelo H1N1. Tá certo, perfeito. Doutora Kaline, muito obrigado por esses esclarecimentos que tu trouxeste aqui no nosso comando da cidade. É sempre bem-vinda para retornar aqui no nosso programa e agora vamos passar para o futebol. Doutora, gremista ou colorada? Colorado? Então eu vou lhe dar um sossego e vou começar pelo Grêmio. Tá bom. O Grêmio esse final de semana foi à Ilha do Retiro, foi encarar o Sport de Recife. Um jogo que era para ser um pouco mais duro para o time do Sport, o Grêmio afrouxou e acabou aliviando. O Sport, não vou dizer que atropelou o Grêmio, mas deu uma amassadinha. Solta os gols aí pra gente, por favor. Aí o primeiro gol do Sport marcado pelo Serginho, que abriu o placar para o time do Sport. O meio do campo do Grêmio afrouxou muito. O Maicon e o Jailson não tiveram uma boa participação nesse final de semana. Eles não foram bem na partida. O Maicon principalmente, o Jailson ainda é uma promessa, está vindo da base. E eu acho que hoje, no momento, ele é mais jogador já que o Maicon. Está num momento melhor que o Maicon, né? Aí já o primeiro gol de empate, o primeiro gol do Grêmio, não o gol de empate, o gol do 2-1, marcado pelo Jeromel. Ainda o gol do Diego Souza, ainda de cabeça. Aí o Sport ampliando. O Diego Souza pegou esse costume de comemorar como um leão, agora nos gols marcados pelo Sport. Ele que foi liberado sem explicações alguma,
do Fluminense, um grande jogador, tem lugar em grande parte dos times brasileiros. Aí agora sim o gol do Grêmio marcado pelo Jeromel. E o Luan também no time do Grêmio, os 2 gols do Grêmio foram marcados pelo Jeromel, ou seja, por um zagueiro. A parte da ofensiva do Grêmio não conseguiu contribuir, o Juliano não foi bem, o Luan chegou a botar uma bola na trave, mas também não foi bem. O Grêmio que, apesar de não ter ido bem nessa partida, o Grêmio vem marcando muitos gols. O problema do Grêmio é que o Grêmio tem tomado muitos também. Aí outra bola alçada na área, vai sobrar para o Jeromel, ele vai guardar e vai empatar o jogo para o Grêmio. O Grêmio que chegou a se insinuar de poder virar essa partida, mas o Sport não deu sossego. E numa tabela atrapalhada, a gente vai ver agora, daqui a pouquinho depois do replay do gol do Jeromel, uma tabela eu achei um pouquinho atrapalhada, porque o Serginho, esse é o primeiro gol. O Serginho ele troca a bola com o Edmilson, que está marcando já o terceiro gol. Outra bola bobeada na zaga do Grêmio. O Grêmio que eu ouvi declaração dos dirigentes do Grêmio que o problema maior do Grêmio é que está tomando muitos gols. Eu não acho. Quer dizer, que está fazendo pouco gol. O Grêmio está sendo... Acho que foi até o Maicon que deu essa declaração logo após o jogo, viu? O Grêmio vem fazendo muitos gols. O Grêmio vem sendo efetivo na frente. O problema é que na hora de se defender, o Grêmio não consegue barrar o adversário. Enfim, principalmente na bola aérea. Bola aérea é um desespero total na zaga gremista. O Grêmio que apresentou hoje o Kahneman pode ser que dê resultado. Né? O Grêmio precisa muito de um zagueiro para fazer companhia para o Jeromel. Mas a situação do Grêmio até não é terrível. O Grêmio ainda continua na terceira colocação na tabela e agora a gente vai passar para o lado da doutora. Eu falei que ia dar um alívio, mas a gente tem que falar. O Internacional recebeu o Palmeiras em casa, estreia do Falcão, era festa. O pessoal que entrava, os 5 mil primeiros que entrassem com a camisa 5 no estádio, eles não iam pagar ingresso, ou seja, a direção se mobilizou para trazer o torcedor para o estádio, mas complicou a vida do Inter. O primeiro lance do Gabriel Jesus não marcou, e já no segundo, agora vai reparar que o William, ele larga na frente do Eric, mas não consegue alcançar a bola no rebote deixado pelo Gabriel Jesus, e o Internacional acabou perdendo a sua 5ª partida consecutiva, é o 7º jogo sem vitória do Colorado. Colorado que está se reestruturando com o Falcão. A gente que assistiu o jogo consegue ver já que teve uma modificação. O time do Inter é mais compacto, algo que o Falcão pede muito, que os jogadores joguem juntos, que ataquem e defendam em bloco. Mas, apesar dessas modificações, é muito cedo já para a gente fazer uma avaliação do trabalho do Falcão. Ele recém está retornando. É a 3ª vez que o Falcão, ídolo colorado, treina o time do Inter. Sorte por Falcão, melhora para o Grêmio, que a coisa não está boa para o time do Internacional. O Grêmio, apesar da derrota, a gente vai ver na tabela agora do Campeonato Brasileiro, a breve tabela, os 4 primeiros colocados ali, Palmeiras, Corinthians, Grêmio e Santos. O Grêmio ficou aí a 5 pontos da primeira colocação, está pertinho ali do Palmeiras. O Internacional, chance de título lá em 11º, com 20 pontos, já deu adeus. Complicou muito a vida para o Colorado. Eu acho que o que o Inter almeja hoje é uma boa classificação para, de repente, conseguir beliscar uma Libertadores da América ou deixar tudo para a Copa do Brasil e tentar resolver por lá. Gente, a gente está chegando no finalzinho do nosso Comando da Cidade de hoje. Quero agradecer muito a participação de vocês, a audiência de vocês aqui no nosso programa e por nos receberem na casa de vocês. Vocês podem também assistir ao vivo o Comando da Cidade e os outros programas aqui da televisão urbana pelo tvuplay.tv.br. Lu Souza, Piratas do Porto, para encerrar o nosso programa depois dessa notícia ruim para a dupla Grenal aí do Campeonato Brasileiro. Lu, Grêmio ou Colorado? Colorado. Então, que nem a doutora aqui, estão sofrendo em maus lençóis. Por enquanto. Lu, para o show agora do dia 5, o que o pessoal vai esperar lá mesmo? Olha, diferente de um show do teatro, que a gente pretende fazer, que é o show do lançamento do CD, que ainda está sendo programado, a gente vai estar tocando no Gravador Pub. No dia 5 de agosto. Gravador Pub, 5 de agosto. No dia 5 de agosto. É um pré-lançamento do CD. Como a gente vai estar no bar, então realmente o pessoal também quer dançar, quer se divertir, quer escutar algumas outras coisas. Esse show a gente vai fazer uma mescla do que vai ser o show do teatro, com alguns covers, né, de rock and roll, Creedence, Rolling Stones, Joe Cocker. E para encerrar o nosso programa do Comando da Cidade, agora tu vai chamar um cover desse? Vou chamar um cover desse. Para o pessoal ficar instigado e comparecer lá no dançar, show do Piratas do Porto. Cantar. A gente vai cantar tanto cover nacional como internacional, mas é claro, rock and roll e um pouquinho diferente, como o Joe Cocker que eu vou tocar agora. Tá certo, para encerrar o Comando da Cidade de hoje, então, Piratas do Porto. Unchain my heart,
Baby, let me be. 'Cause you don't care. Help me. Set me free. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart. 'Cause you don't love you no more. Every call you on the phone. Some fellas tell me that you're not at home. Unchain my heart. Set me free. Unchain my heart. Baby, let me be. Unchain my heart. 'Cause you don't care about me. But you haven't got my love to waste. But you haven't got and go